por uma convicção de que Jesus, por graça, por tamanha graça, Ele usa a nossa igreja para fazer o nome dele conhecido. Lembre-se, a missão última da segunda igreja é fazer o nome de Jesus Cristo conhecido. Aí eu estava aqui cantando, olhando para os meninos da música e vendo tanto que Deus abençoa a igreja dele, né? Uma geração vai passando, outra geração vem. O Diego é o tio Diego. Tá vendo o Diego tocar bateria ali? E aí eu estava olhando o Feio aqui, o Thiago. Eu acho que o Diego já toca bateria desde quando o Feio vinha para a igreja no Bebê Conforto. Diego, Lucas, tem que preparar uma nova geração, velho. Então, assim, como é bom ver Deus trabalhando nas gerações, Deus trabalhando na igreja dele. Isso é família, isso é muito bom. Gente, deixa eu dar aqui 2 avisos para vocês. O primeiro deles diz respeito à ceia do Senhor. Nós estamos partindo a ceia todo domingo, normalmente, primeiro domingo do mês. E também estamos entregando a ceia a domicílio aos idosos, aqueles que realmente são impossibilitados de estar conosco, já eram, continua sendo agora, principalmente por causa da pandemia. Mas também estamos fazendo o seguinte: você que é do grupo de risco, não consegue vir ao culto para ceiar no primeiro domingo do mês, você pode vir à igreja aqui no meio de semana, na terça-feira. Terça-feira pela manhã, o reverendo Lucas está aqui na igreja e eu estou à tarde. Então, se você quer ceiar, pastor, eu não fui no culto, mas eu sou de zona de risco, mas eu já estou trabalhando, eu estou vivendo, e eu tenho condições de ir à igreja no meio de semana para participar da ceia. Venha na terça-feira, nós estamos aqui então de manhã e à tarde. Dá uma ligadinha na secretaria e avisa para a Natânia que você vem. Pastor, mas por que não podemos utilizar do kit ceia e ceiar em casa? Pela seguinte razão: nós entendemos como reformados, presbiterianos, nós somos confessionais, e nós entendemos que somente o pastor ordenado pode ministrar a ceia à sua igreja. Então nós fazemos questão, nós pastores, de estar aqui prontos para receber você e ministrar a ceia a você. Você que é da zona de risco e ainda assim quer participar da ceia com a gente, tá bom? O segundo aviso para vocês é reforçar o aviso que o nosso presbítero Luciano deu pela manhã. Já anunciamos outrora aqui na igreja que o ano que vem o Gabriel, a Débora, os evangelistas que estão conosco não estarão mais fazendo parte da equipe pastoral da igreja, sobretudo o Gabriel. A igreja já contratou um outro obreiro a estar conosco no ano que vem. Então, o ano que vem nós teremos um pastor para cuidar dos adolescentes. É o reverendo Leonan, ele está vindo de Goiânia. O conselho já sentou com ele, já acertou com ele, o presbitério já acertou previamente com ele. Então, certamente ele estará conosco, integrando a equipe pastoral para o ano de 2021. As funções prioritárias do reverendo Leonan é cuidar dos adolescentes. Nós vamos instituir agora os juniores na nossa igreja, os pré-adolescentes. Então, essa turminha aí que não é criança nem adolescente, agora também serão cuidadas. E também fará algum trabalho na área infantil. Então, nós estamos apostando que a vinda do reverendo Leonan contribuirá consideravelmente para o cuidado pastoral dos nossos adolescentes e pré-adolescentes também. Então, ore por isso, para que Deus confirme todo esse planejamento que o Conselho tem já estabelecido para nós. Tá bom, gente? E nós estamos sonhando com 2021, sonhando acordado com 2021. Se você tiver um tempo, passa aqui depois, está escuro, eu sei, mas namore um pouco esse tempo, gente. Isso é um projeto nosso, é nosso. Vai lá, passa a mão na parede, olha lá para dentro. É nosso. Vamos sonhar juntos com esse projeto. Se você estiver passando aqui no meio de semana,
Entra aqui, estaciona seu carro, entra aqui, olha lá dentro. Isso é um projeto nosso. Nós precisamos amar esse projeto como um projeto da nossa família, o projeto da segunda igreja. Tá bom? Vamos para o texto bíblico agora? Gálatas capítulo 3. Se você tem filho pequeno, por favor, você pode utilizar das nossas dependências, o berçário está aberto, você pode fazer isso. Tem alguém nos visitando nessa noite pela primeira vez? Tem? Não? Tem um casal aqui, mas eu já falei, já perguntei ele falou que já esteve com a gente antes. Eu sempre pago o mico, pago o pato, porque a pessoa que já veio 5 vezes aqui, eu trato como visitante. E agora tem um agravante por causa da máscara. Aí que eu pego o pato mesmo. Mas ele já adiantou que é parente do Cabral, primo do Cabral, do Analberto. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos aqui. Nós nos alegramos profundamente com a presença de vocês. Tá bom? Gálatas 3, gente. Gálatas capítulo 3. Hoje nós vamos do verso 26, até o capítulo 4, verso de número 7. Às vezes, essa divisão de capítulos e versículos não nos ajuda muito, porque às vezes ela interrompe um fluxo de pensamento natural do autor. É o que vai acontecer hoje. Nós vamos começar no capítulo 3, do verso 26, e vamos adentrar o capítulo 4 até o verso 7, porque entendemos que, por mais diferente que sejam os capítulos, o fluxo da mensagem é a mesma. É uma mensagem coesa aqui nesses versos que nós vamos ler. Então vamos lá, eu vou ler e eu queria muito que você pudesse acompanhar a leitura da palavra de Deus. Capítulo 3, a partir do verso 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dissarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Capítulo 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele o senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Vamos orar mais uma vez. Peça aí no seu íntimo que Deus fale com você nessa noite. Senhor, obrigado pela tua santa palavra. Orienta-nos nessa noite em nossa meditação bíblica, na exposição bíblica. Fique com a gente e fale de forma muito clara, muito peculiar aos nossos corações. Nós oramos assim em Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Amém. Amém, amém. Gente, eu estou certo de que um dos maiores problemas do ser humano está relacionado ao senso de identidade. O que te define como pessoa? Quem você é? Por que você é? E isso me faz pensar que boa parte das pessoas, ou aliás, para boa parte das pessoas, um carro luxuoso não é apenas um meio de transporte confiável
confortável, seguro. Mas para boa parte das pessoas, um carro luxuoso também funciona como marcador de identidade. Porque para muitos, um carro luxuoso, por exemplo, ele tem o poder de definir o valor de importância de alguém. Eu morava no centro, e agora eu mudei, moro no setor universitário. Eu morava aqui no centro, num apartamento alugado aqui na Costa Gomes. E eu gostava sempre de sentar na sacada, tinha uma sacadazinha que dava de frente para a avenida, e algumas vezes eu sentava ali. E nessas oportunidades de sentar ali, para contemplar o fluxo de carro passando, eu sempre me deparava com uma cena. Uma menina que trabalhava numa loja de roupa na frente do prédio onde eu morava, ela chegava todos os dias, pontualmente, tanto pela manhã quanto à tarde, e ela era trazida, eu tenho que ficar aqui no rumo da câmera, e ela era trazida pelo pai. Mas o pai a trazia com uma moto muito simples, muito humilde, muito suja, e soltava muita fumaça pelo escapamento. E eu percebia que todas as vezes ela pedia ao pai para deixá-la metade da quadra antes da loja. Além de deixá-la antes da loja, ela sempre entregava o capacete para o pai levar embora o capacete. E ela chegava na porta da loja, ela batia o cabelo, se arrumava toda, e então ela entrava na loja. E toda vez que isso se repetia, a mesma pergunta me via à cabeça: por que ela faz isso? Porque nós achamos que uma moto velha define a minha importância. Por que então que para muitos o local onde moram tem importância de defini-los? Deixa eu dar um exemplo do que eu estou querendo dizer. Você já parou para perguntar o porquê? Eu quero saber o porquê, a razão, a motivação de muitas pessoas se endividarem os seus filhos para morar num local que eles não têm condições de morar, não têm condições de sustentar aquele local, somente porque acham e pensam que aquele determinado lugar dá a eles um poder, um senso de importância. Então a conclusão que eu chego é o seguinte, gente: muitos de nós têm um carro muito melhor do que realmente precisa, e frequentemente uma casa muito mais cara do que realmente pode suportar. A pergunta é por quê? O que motiva essas pessoas a agirem dessa forma? Ou o que motiva você a agir dessa forma? Sabe por quê? Porque culturalmente nós achamos que essas coisas nos definem. Porque nós achamos que essas coisas podem dar a nós um senso de importância. E é exatamente isso que esse texto vai falar para nós. Texto este que Paulo vai mostrar a nós totalmente o contrário do que nós aprendemos culturalmente. Então vamos lá. Eu vejo esse texto aqui, gente, como um clímax de tudo o que Paulo disse até agora. Na verdade, eu acho que esse texto ele é o clímax do Evangelho. Ele é o cerne do Evangelho. Ele é a expressão máxima do Evangelho. Porque esse texto vai falar para nós sobre uma doutrina que é extremamente importante na igreja, mas dificilmente propagada, sobretudo entendida. Esse texto vai falar para nós sobre o conceito bíblico de adoção. Tá, pastor, não me venha com termos tão difíceis teológicos. Eu não vou ser, eu vou tentar ser simples. Então vamos começar a pensar o que é adoção. Qual é o conceito bíblico de adoção? E fica um pouco fácil para nós, porque é um conceito muito ligado ao conceito que nós temos de adoção
a nível social, aquilo que nós fazemos quando uma pessoa não tem filho, ela vai lá, adota um filho que não é sanguíneo dele. A adoção, biblicamente falando, é basicamente o ato de Deus nos assumir publicamente como filhos e legar a nós todos os direitos e privilégios pertinentes de um filho. Isso é adoção. E eu quero destacar aqui um conceito. A adoção é o ato de Deus nos assumir publicamente e legar a nós agora direitos e privilégios que são apenas para filhos. Isso é adoção. E aí, gente, uma coisa enche meu coração. Adoção não diz respeito apenas ao cancelamento de uma dívida. Ei, meu filho, Deus não apenas cancelou o seu débito, Deus não apenas cancelou aquilo que você devia, mas Deus fez algo a mais. Além de cancelar o seu débito, Deus assumiu você publicamente e legou a você privilégios de filho que você não tinha. Isso é adoção. Mas aí você ainda pergunta assim, legal, acho uma doutrina muito bonita e importante, mas o que isso tem a ver comigo? Quais são as implicações disso para o meu viver diário? Gente, isso tem várias implicações. O fato de que você não era filho, agora você é filho. O fato de que você tinha uma dívida impagável e Deus veio por meio de Jesus Cristo, cancelou a sua dívida e, além do mais, agora trata você como filho. Vamos entender um pouquinho as implicações disso para nós? Eu queria poder, nessa oportunidade, trazer 2 ensinos desse texto para nós. Primeira coisa que esse texto nos ensina a respeito de adoção é o seguinte, gente, a doutrina da adoção coloca todos os filhos de Deus no mesmo nível. Pegou? A doutrina da adoção coloca todos os crentes no mesmo patamar, não tem ninguém acima de ninguém. Não tem ninguém mais importante do que o outro. Não tem nego mais importante, menos importante do que o outro. Está todo mundo no mesmo nível. É isso que Paulo vai dizer aí do verso 26 a 28. Observe comigo o verso 26 e 28. Perceba o que Paulo está dizendo aí. Ele diz, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Ou seja, vocês não se fizeram filhos, vocês foram feitos filhos, mediante a fé em Cristo. Portanto, ou dessarte, ou portanto, há uma conclusão óbvia aqui. Porque vocês foram feitos filhos, agora o que acontece, verso 28? Não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Você percebe o que Paulo está dizendo, a importância desse negócio? Quando Deus nos insere na sua família, Ele elimina todas as diferenças de importância entre os filhos, gente. Não há mais nível de importância entre nós. Mas há um detalhe importante a gente compreender nesse texto. Paulo não está querendo dizer aqui que não há mais distinção entre nós. Existe sim, gente. Existem distinções entre o povo de Deus. Deixa eu dar um exemplo. Há uma distinção cultural entre nós. Eu sou mato-grossense. Eu fui criado dentro de uma cultura diferente da cultura goiana, por mais que seja parecido, nós somos estados vizinhos, mas eu sou um ser, uma pessoa cultural. Eu trago comigo traços da minha cultura,
traços da minha criação, traços do ambiente onde fui criado. Você também. Você também. Há entre nós pessoas de culturas diferentes. Deus não eliminou isso. Tem gente aqui, tem goiano, mato-grossense, tem baiano aqui entre nós. Tem gente do sul, tem gente de São Paulo, tem gente de Rondônia. Deus inseriu pessoas dentro da sua família e Deus não anulou as suas personalidades, sobretudo personalidades culturais. Paulo não está dizendo disso, que Deus eliminou isso. Paulo está dizendo que Deus eliminou o senso de importância. Você não é mais importante porque você tem uma cultura tal, você não é menos importante porque você tem essa cultura tal. Não existe mais essa distinção, porque não existe mais a cultura judaica ser mais importante do que a cultura grega. O Evangelho é a única coisa que coloca todo mundo no mesmo nível. O Evangelho pode fazer isso. É por isso que Paulo está dizendo aqui, gente, nós não somos idênticos. Nós não somos intercambiáveis. Mas nós somos um no Senhor. Eu não sou mais importante do que você por causa da minha escolaridade. Eu não sou menos importante do que você porque ganho menos que você. Não existe mais níveis de importância dentro da família. Todos os filhos de Deus estão no mesmo patamar. É por isso que Paulo diz no verso 28, por isso, de Sarte, não pode haver judeu nem grego, não pode haver escravo ou livre, nem homem nem mulher, porque todos vocês, todos, sois um em Cristo. A cruz nivelou todo mundo. A cruz nivelou o senso de importância dos membros da família. Eu não vejo algo mais importante, mais precioso do que o Evangelho, gente. Não existe. Eu fico então pensando a nível de aplicação aqui para nós. Meu querido irmão, divisões culturais não devem fazer parte da igreja de Cristo. A igreja do Senhor Jesus não pode mais fazer uma seleção a partir de critérios culturais. Paulo está dizendo, não existe mais judeu, não existe mais grego, não existe o senso de que o judeu é mais importante do que o grego, só porque a cultura judaica é mais importante do que a cultura grega, não existe isso. Então, gente, nós somos uma família da fé, e nós somos uma família ainda muito mais sucinta, nós somos a segunda igreja, a família da segunda igreja. É por isso que eu gosto de chamar a igreja como família, porque somos família. O Pai nos inseriu na mesma família, e nessa família, segundo a igreja, diferenças de importância por questões culturais. E esses dias eu estava fazendo uma live com um amigo meu, ele teve aqui, o Alexandre Sena, não sei se vocês lembram dele. O Alexandre pastoreia lá na Gávea, e aí ele falou assim, Juliano, vamos fazer uma live comigo? Eu falei, cara, eu tenho uma preguiça de live. Falei, não, vamos fazer comigo. A gente fez uma live na quarta-feira. Ele tem um projeto Milênios, que fala sobre, é um grupo de pastores, de jovens pastores, é um grupo que ainda está um pouco restrito, mas é um grupo de jovens pastores que pastoreiam essa nova geração, a geração Milênios.
E aí a gente volta e meia encontra para a gente trocar umas ideias, como é pastorear essa nova geração. E aí nós estávamos conversando na live, ele falou um negócio, a gente começou a entrar nessa questão, a discutir essa questão, o seguinte: eu não sei se você percebe, mas como igreja nós estamos vivendo uma transição, porque convive ainda na mesma igreja 2 ou 3 gerações, ou 4 gerações. Os jovens ainda convivem com a geração dos seus avós. E às vezes nós achamos o seguinte: os jovens acham que os velhos não os compreendem. Fulano acha que agora tem que fazer as coisas que eles faziam quando eles eram jovens. Tá? Há esse entendimento, mas há o entendimento contrário. Os jovens também têm dificuldade de entender os velhos. Assim que às vezes, como os velhos têm dificuldade de entender os jovens também têm dificuldade de entender os velhos. Por quê? Por uma questão cultural. Nós somos criados em culturas diferentes. Mas o fato de você ser já um mais velho, ter sido criado numa cultura mais tradicional, não quer dizer que você é mais importante que um menino, agora que está vivendo dentro da cultura dele. Dentro da família deve haver respeito mútuo, e não há mais grau de importância por causa de cultura. Sabe? Esse texto me faz pensar que dentro da igreja de Cristo Jesus não existe espaço para divisões sociais. Se não perceba o que Paulo está dizendo aí no verso 28, não há mais escravos, não há mais libertos. Meu querido, o que Paulo está dizendo? Não existem mais classes sociais. Você está pegando o sentido? Não existe mais as classes dos escravos. Não existe mais a classe dos libertos, aqueles que são libertos da escravidão. Não existe mais isso. Não existe classe social dentro da igreja. A igreja deve ser, gente, o único lugar onde o empresário ele senta ao lado do assalariado. A igreja é o único lugar onde o mais rico tem os mesmos privilégios dos mais pobres. Porque não existe mais distinção social, porque a cruz libertou isso. Ninguém mais é avaliado, nivelado por aquilo que ele é socialmente. O Evangelho nivelou todo mundo. O pobre tem os mesmos direitos e benefícios que o rico dentro da igreja. Ou deveria ter. Porque o Evangelho nivelou todo mundo. O Evangelho, na igreja não deve haver divisões de gênero, mulheres e homens. E aqui eu preciso ser um pouco cauteloso em falar isso. E eu não vou conseguir me prender aqui. Não existe grau de importância. Deixa eu falar aqui, gravar, porque está gravando. Não me interprete errado. Não existe grau de importância entre mulher e homem. Há diferentes funções. Diante de Deus, homem e mulher são vistos no grau de importância da mesma importância, mas Deus legou a nós funções diferentes. Você está vendo como que o que o Evangelho faz? Não existe mais níveis de importância dentro da família. O Evangelho nivelou todo mundo. Sabe, gente, quando eu olho para isso, eu fico vendo que isso aqui deve ser o que difere a igreja das outras instituições. A única instituição que nivela no mesmo patamar pessoas de culturas, classes sociais e gêneros diferentes deve ser a igreja. Deve ser a igreja.
Segunda coisa que esse texto nos ensina é que a nossa adoção não foi conquistada pelo nosso mérito, mas pelos méritos de Cristo. Não foi você que foi lá na porta de Deus e bateu na porta e disse assim: Senhor, me adota. Me fala aquilo que eu posso fazer a fim de que o Senhor olhe com mais carinho e apreço por mim. Não foi assim. Se não, perceba o que Paulo diz agora, já entrando no capítulo 4, verso 4 e verso 5. Verso 4 diz Paulo, do capítulo 4: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nós somos passivos nesse processo. Nós não somos a parte ativa aqui. Então, para melhor entendermos essa questão aqui, e o que Paulo está dizendo aqui, nós precisamos voltar a atenção um pouquinho só para o cenário de um mercado de escravos da antiguidade. Não diferente do que acontece hoje no mundo greco-romano. Um homem rico e sem filhos, ele podia então escolher um dos seus servos, dos seus escravos, a fim de adotá-lo. Então, no momento dessa adoção, o servo, ele deixava de ser servo. O escravo, ele deixava de ser escravo e ele passava então a receber todos os privilégios legais de um herdeiro. É como se o dono de tudo, ele fosse lá na prisão, olhasse para um escravo, então decidisse adotar aquele escravo. No momento daquela adoção, no momento em que ele pega aquele escravo, tira da escravidão, tira da prisão, traz para sua casa, agora aquele escravo, ele passa a ter direitos e privilégios de herdeiro daquele senhor. Não é um conceito diferente de adoção do que nós temos hoje. Mas sabe, essa metáfora, ela ganha importância quando nós percebemos que foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Exatamente isso. Meu irmão, preste atenção no negócio. A salvação, a justificação, a adoção, ela tem duas vias. Deus, Ele não apenas transferiu os nossos pecados a Jesus Cristo, Ele não apenas cancelou o nosso débito, Ele fez isso também. Ele pegou os pecados nossos, aquilo que nós não conseguiríamos pagar, e Ele depositou sobre os ombros de Jesus na cruz. E na cruz, então, Jesus cancelou o nosso débito. Ele sofreu em nosso lugar aquilo que nós precisaríamos sofrer, mas há um segundo viés desse processo, o processo inverso, que Deus, ao fazer isso, ao transferir os nossos pecados aos ombros de Cristo, Ele pegou a justiça de Cristo e transferiu a nós. Você está entendendo? Ele não apenas cancelou o débito de um escravo, mas ele pegou o crédito que era dele e ele transferiu a esse escravo. Então há um detalhe importante nesse texto, e é um detalhe importante na mensagem do Evangelho. O Evangelho não é apenas uma mensagem de que em Cristo Deus cancelou a nossa dívida, mas há uma mensagem a mais. A mensagem que, além de tirar de nós ou nos tirar da prisão, em Cristo Deus deu a nós uma identidade completamente nova. Em Cristo Deus anulou os nossos antecedentes criminais.
E Ele deu oportunidade a nós de recomeçar a vida com a ficha completamente limpa, sem culpa e sem acusação. Agora nós temos uma identidade. Eu quero caminhar para o final. Deixa eu tentar aplicar isso para nós. Eu queria muito que você prendesse a sua atenção aqui. Meu irmão, o Evangelho nos diz que Jesus Cristo garantiu a você um novo status de vida. Meu irmão, lá na cruz, Deus mudou a nossa identidade. Foi na cruz que o Pai, Ele cancelou os nossos antecedentes criminais. Nós éramos culpados, nós tínhamos uma ficha suja. Mas o Pai, em Cristo Jesus, Ele cancelou, Ele anulou, Ele limpou a minha ficha suja. E mais, o Pai viu que agora não bastava eu ter a dívida cancelada, os meus antecedentes criminais anulados, eu precisava recomeçar a vida. Mas como começaria ou recomeçaria a vida sem nada? Então o Pai pegou e confeccionou uma nova carteira de identidade limpa. E mais, colocou o nome dele na minha carteira de identidade e disse: filho, agora vai. Foi isso que Jesus fez. É isso que significa adoção. É isso que significa justificação. E mais, se não bastasse isso, ele escreveu um estatuto de próprio punho, dizendo que agora eu leguei, eu herdei todos os benefícios, privilégios de ser seu filho. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem de um Deus que te ama. É isso que faz Deus ser um Deus de amor. É isso que faz a salvação ser por pura graça. É isso. Então, tudo isso já me faz ser alguém. Eu já sou alguém. Eu não sou um Zé Ninguém que fica ao léu. Eu já sou alguém. Eu não preciso de um carro novo. Eu não preciso de um apartamento num lugar legal. Eu não preciso de amigos de influência. Eu não preciso de ser reconhecido. Eu não preciso de uma igreja grande para dizer o meu nível de importância. Eu já sou importante, não por aquilo que faço, não por aquilo que tenho, não por aquilo que conquistei. Eu sou alguém porque Jesus morreu na cruz e me deu uma identidade. É por isso que você é alguém. Sabe qual que é a conclusão desse texto, gente? Paulo termina no verso 7, falando quais são os benefícios da filiação. Quais são os benefícios de você ser filho de Deus? Eu quero destacar 3, rapidinho. O primeiro benefício de ser filho de Deus é porque agora o Espírito Santo habita em você. Não é isso que Paulo diz no verso de número 6? E porque vós sois filhos. O que aconteceu?
enviou Deus. E aí há uma curiosidade nesse texto. Enviou Deus o quê ao nosso coração? O Espírito. Se você perceber no verso de número 4, diz lá, vindo, pois, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Quem envia? O Pai. O Pai enviou Jesus na cruz. Agora, depois disso, o Pai enviou o Espírito para habitar no nosso coração. E agora, o fato do Espírito habitar no nosso coração, nós podemos chegar à presença do Senhor e falar assim: Abba, Pai. Por causa disso. E o termo Abba, Pai quer dizer uma expressão que não há uma tradução para o português, mas chegaria perto de paizinho querido. Porque Deus enviou o Espírito ao seu coração, agora você tem livre acesso ao Pai, e todas as vezes que você quiser, você pode chegar ao Pai e dizer: paizinho querido. Você não precisa mais de um intermediador, de um mediador, você tenha livre acesso ao Pai. Nos momentos que você estiver com dificuldade na sua vida, com crises profundas no seu coração, você pode chegar ao Pai e dizer: paizinho querido. Você não precisa mais ficar na fila esperando para falar com o Pai, como um escravo precisava. Você não precisa mais exigir e pedir pelo amor de qualquer coisa para falar com o Pai, como um escravo ficava. Você tem livre acesso ao trono do Pai. Você pode chegar a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. Você pode abrir a porta do escritório do Pai e falar diretamente com o Pai. Porque você não é mais escravo. Você é filho. Eu termino com as palavras de Johannes Brahms. Foi um reformador, não tão conhecido como Lutero e Calvino, mas um reformador de penas aguçadas. Eu termino dizendo que, por sermos filhos, nós vivemos com a expectativa de desfrutar a herança que o Pai nos garantiu. O que te define? É o que você tem. Adolescente, o que te define? Se seus amigos te aceitam da forma como você é, e talvez você tenha que mudar as suas convicções, as suas crenças, por causa de ser aceito por um grupo de pessoas, o que te define? Você, para ser aceito, você precisa comprar um celular de última geração, um celular de última geração. O que te define? Lembre-se que nós vivemos na expectativa de desfrutar do reino do nosso Pai. E o Johannes Brahms escreve, e eu quero terminar com as palavras dele. Eu vou ler. Eu gostaria que você pudesse pensar um pouquinho nisso. Somos como um viajante que herdou um reino além-mar. Aqui ele se movimenta entre estranhos, vestidos de roupas velhas que ocultam a sua verdadeira nobreza, que ocultam a sua verdadeira herança. Mas você acha que esse viajante se entristece por causa dos seus trapos rasgados? De forma nenhuma. Ele não se entristece por causa disso. Aliás, ele os veste voluntariamente no momento. E ele sofre vários perigos até conseguir atravessar o mar.
para tomar posse da sua herança que está além mar. Do mesmo modo, nós temos uma herança de um reino celestial, além mar deste mundo. Mesmo que por enquanto estejamos vagando por aí, rodeados de vários adversários, nosso consolo é que nós temos certeza da nossa herança. E os nossos sofrimentos não nos entristecem. Pelo contrário, eles tornam mais certo ainda o fato de que nós recebemos uma herança. E essa herança nos espera. Podemos viver nesse mundo maltrapilhos, rasgados e machucados, mas na esperança de que além mar está a minha herança. E é questão de tempo. Eu tomarei posse dela. O que te faz importante, portanto, não é o que você tem. O que te faz menos importante não é aquilo que você deixa de ter. O Evangelho colocou todo mundo no mesmo patamar. Você é importante porque você recebeu uma identidade do Pai. Vamos orar. Enquanto nós oramos, a turma da música virá para nos conduzir em mais uma música. Enquanto eles se posicionam aqui, eu queria muito que você pudesse confessar o seu pecado. Eu queria muito que, se existe algo que hoje domina o seu coração a ponto de fazer você pensar que você é importante ou menos importante por aquilo que você tem ou deixa de ter, confesse o seu pecado. Peça a Deus que te dê condições de conscientizar de que você tem uma herança, de que o Pai te adotou e te fez pessoa. Você já é. Você já é. Vamos ficar em pé? Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
lidar com os meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vem brilhar. Vamos à igreja? Bem forte? Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Oh, Cristo, Ele move as montanhas, tem poder pra salvar. Sobre a morte venceu. Meus queridos irmãos, eu queria terminar hoje de forma um tanto diferente. Eu queria terminar o nosso culto de joelho diante do Senhor. Essa semana foi uma semana um tanto diferente para nós e me fez pensar que precisamos orar mais. Precisamos orar mais. E o problema maior nosso é que o mundo, a sedução do mundo, tem levado o nosso coração para longe do Senhor. E muito do nosso sofrimento, do sofrimento dos nossos filhos, das famílias, é porque nós esquecemos aquilo que Deus já nos deu. Ele já nos deu. Mas o nosso coração é levado a achar que precisamos de coisa melhor daquilo que Deus já nos deu. Eu queria orar. Queria orar pelas famílias da nossa igreja. Queria orar para que Deus trouxesse o nosso coração novamente para Ele. Eu vou me ajoelhar, se você sentir confortável em fazer isso. Nós vamos encerrar nosso culto nessa noite, nós estamos transmitindo online. Queria falar para os irmãos e amigos que estão nos assistindo que não ficassem constrangidos. Essa postura de joelhos diante do Senhor, ela é para expressar a nossa total dependência de Deus. Senhor, nós nos ajoelhamos na Tua presença nessa noite, como parte da Sua família. Ó Deus, eu queria, como pastor dessa igreja, interceder pelos meus irmãos, interceder por aqueles que sofrem, aqueles que estão deixando, ó Deus, ser tomados
por medos que o Senhor já nos libertou na cruz, por culpas. Deus querido, traga o coração do teu povo novamente para as promessas que o Senhor já estabeleceu, as promessas que o Senhor já fez. O Senhor legou a nós a herança eterna, e nada nesse mundo é mais importante do que isso. Senhor, faça-nos enxergar que o nosso senso de importância, senso de identidade está na cruz. O Senhor já nos garantiu a nossa importância, e o Senhor olha para nós através das lentes de Jesus Cristo. Senhor, restaure a vida dos nossos jovens e adolescentes que lutam todos os dias contra os pecados, contra os desejos dos seus corações. Jovens que sabem a verdade, jovens que amam até a verdade do Senhor, mas são sucumbidos pelo pecado, são seduzidos pelos desejos, são anulados pelos desejos da carne do seu coração. Senhor, abra os olhos dos jovens dessa igreja para que eles possam vislumbrar o Evangelho. Encontre-os na sua caminhada, Senhor, no nome de Jesus. Ó Pai, nós somos impotentes diante da salvação, porque ela não depende de nós. Senhor, nós oramos pelos pais que às vezes sentem culpados, entristecidos, impotentes na relação com seus filhos. Cuide desses queridos nossos. Nós oramos, Senhor, pelos casamentos que estão a um fio de terminarem, de acabar. Senhor, restaura os casamentos, Senhor, nessa igreja. Restaure, ó Deus, os compromissos, o afeto, a admiração. Passa entre nós. Faça o teu povo arrepender dos seus pecados. Restaura o coração do teu povo, Deus. O que nós precisamos não é de mais coisas. O que nós precisamos é arrepender dos nossos pecados. O que temos, o que somos, é suficiente para que vivamos de forma digna. O nosso coração sempre cobiça mais coisas, achando que essas coisas poderão dar sentido à nossa existência. Mas o que nós precisamos mais é do Senhor, é de arrepender dos nossos pecados, é de olhar com vislumbre para as verdades do Evangelho. Passa entre nós. Restaure o ânimo de nós, dos nossos corações. Estamos de joelhos expressando a nossa dependência do Senhor. E oramos em Jesus Cristo. Agora, amados irmãos, vão em paz, meus irmãos. Que a bênção de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a consolação do Espírito que foi legado a nós, abençoe a semana de vocês. E que todos vocês, meus irmãos, lembrem-se da verdade que vocês já são do Senhor. Que isso gere esperança no coração de cada um, de que a esperança da herança nos aguarda. Oramos em Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Boa semana.